Olá pessoal, estamos aqui em mais um programa Mindset, programa 180, centésimo, octagésimo programa, 4 anos aqui no ar. Hoje falando de Mindset de proteção financeira, 19 de junho, 16 horas. Chicão Lumertz aqui apresentando para vocês e hoje vamos conversar com Márcio Maia, um grande profissional que eu conheço há bastante tempo, formação acadêmica, gestão comercial pela FGV, formação superior em comunicação social pela PUC, aí ó, mais um comunicador. Ele tem experiência na área comercial englobando prospecção de clientes, execução de estratégias comerciais, aberturas de novos canais de venda, desenvolvimento de negócios, acompanhamento de clientes e resultados e elaboração de relatórios gerenciais. O Márcio é um especialista, consultor financeiro, sócio proprietário da MMC Corretora de Seguros, que tem parceria com a MetLife, uma das maiores empresas de segurança patrimonial e financeira e vida do mundo. E ele vai explicar para a gente essa questão que afeta tanto os nossos riscos psicossociais, que é um dos braços da parte financeira. Bom, hoje transmitido para mais de 196 países através do canal 160 da Soul TV. Paul Stream é uma emissora do Grupo Fabiano F Brasil, de Porto Alegre para Porto Alegre, de Porto Alegre para o mundo. Apoio Shopping Total há mais de 20 anos, presente a cada momento. Home 7200, tudo para a sua casa. E Ambientalize, patrocínio da Método Soluções de Engenharia e da Promed Soluções em Saúde. Lembrando que soluções é mais do que negócio, né? É ter uma visão global sobre a área que tu estás falando, seja na engenharia, seja na saúde, nossos patrocinadores. Pô, Stream é um canal de comunicação online do Rio Grande do Sul que leva até você conteúdo de qualidade com a possibilidade de você acessar quando e onde você quiser. Muito bem, ative seu canal do YouTube, ative as notificações, clicando, coordenação geral Fabiano Brasil, fabuloso, coordenação de jornalismo Tavson, Super Tavson, comissão técnica Eduardo Flávio Mota, o Flávio Mota e a operação Eduardo Azevedo. Gente, patrocine o programa cada vez com mais audiência, chegamos hoje a um pico de audiência do nosso programa que foi de 65.371 do canal Paul Stream, 65 mil pessoas assistindo como pico de informação. Isso é um belo número e está valendo a pena. Márcio, seja bem-vindo. Chico Francisco, meu grande amigo de longa data, muito obrigado primeiramente pelo convite. Tá, uma boa tarde aí a todos que nos assistem. É um prazer imenso estar aqui e obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. Márcio, um mindset, né? Vamos primeiro trazer aqui. O mindset vai muito como as pessoas pensam, né? E parabéns, tu é um comunicador, um cara de vendas, um cara técnico de vendas, porque antigamente o cara dizia assim, não sabe fazer mais nada, vai vender. E agora, hoje não, a gente sabe que a venda é um dos principais atributos de competência ou habilidades que o profissional tem que ter. Afinal de contas, a gente vem de ideia, vem de pensamentos. E em cima disso, Márcio, essa tua qualificação, me conta um pouquinho da história, quem é o Márcio, papai e mamãe, a origem do Márcio, dessa figura aí. Então, sempre fui natural aí de Porto Alegre, né? Sou Porto Alegre da Gema, nascido e criado, como se diz. Fiz a minha formação em Relações Públicas, né, pela PUC, pela FAMEX, como já citaste aí. Tenho uma filha aí de 6 anos. Querida, como é que é o nome dela? Isabela. Ah, querida. Uma querida, o amor da minha vida. Uhum. E já estou aí, né, há mais de 15 anos aí na área comercial, né, como consultor financeiro. Passei pela indústria farmacêutica, né, durante 10 anos. Fui propagandista de medicamento, então era uma venda ligada diretamente ao médico, né, não era uma venda fim, e sim uma venda meio, né, então a gente propagava medicamento. E fui convidado, né, para agora, para o novo desafio, né, no qual já estou aí há algum tempo aí na MetLife. Tá? A MetLife é uma multinacional americana, líder em serviços financeiros. Pois é. Nós estávamos assistindo agora a Copa do Mundo, né? E a gente vê o Palmeiras jogando e aparece um estádio lá, MetLife. Isso, a MetLife é a maior empresa do mundo. Uma das maiores empresas de proteção financeira securitária do mundo.
Só para ter uma ideia, hoje, falando um pouco de números, a MetLife ela tem 4 trilhões hoje em ativos próprios de terceiros. Né? Então, a gente fazendo um comparativo aí, a gente está falando de 2 vezes o PIB do Brasil e 4 vezes o Banco Itaú, que é o nosso maior conglomerado financeiro. Só para ter uma ideia aí do tamanho, né, da MetLife, a MetLife, só para ter uma ideia, 1 a cada 10 americanos tem algum tipo de relação comercial com a MetLife. Né? A MetLife está hoje entre as 50 maiores empresas dos Estados Unidos, considerada pela revista Fortune. Hoje ela é a 48ª. Dos Estados Unidos? Dos Estados Unidos. Tá. E me diz uma coisa, Márcio, a gente sabe que essa área de proteção e trazendo esse teu conhecimento todo influencia muito no comportamento das pessoas, né? O brasileiro não tem uma cultura de segurança como o americano, e a gente sabe que o americano produz 7 vezes mais que um brasileiro, né? Perfeito. Claro que ele tem toda uma condição ambiental para que ele possa fazer essa produção atingir, né? E o brasileiro tem todo o processo criativo, né? Cada um com suas características. Eu não gosto de seguir modelos, vamos chamar assim, como verdadeiros, e sim, cada um tem a sua verdade. Isso é uma coisa importante dentro do mindset. Com certeza. E, Márcio, me fala dessa cultura americana e cultura brasileira aí, as escalas, e depois me fala sobre, eu achei sensacional, ele estava me explicando uma coisa chamada vida, né? O V, o I, o D e o A. Fala um pouquinho sobre isso, mano. Então, como tu disseste, né, Francisco, o brasileiro, infelizmente, somente 17% da população brasileira hoje tem proteção financeira, tem um seguro de vida contra riscos, né? Diferente do americano. O americano tem 97% do povo americano tem proteção, né? Tem seguro de vida, tem proteção financeira. E isso é cultural, né? A nossa cultura, infelizmente, a gente não foi voltado para uma educação financeira, né? O brasileiro não tem, né? Isso aí devia ser matéria de colégio, né? Ter lá uma educação financeira. Infelizmente, o povo brasileiro não tem, e o povo americano se adiantou nisso daí, né? Então a gente chama que hoje o povo americano tem chamado de uma que a gente chama de técnica WISE, né? Então primeiro tem as escalas, primeiro o americano ele trabalha, né? Work. Depois o trabalho ele faz um gerenciamento de risco, que é onde entra seguro de vida, seguro invalidez, né? Proteções, né? Que a família precisa, gerada pelo trabalho dele. Então, primeiro ele cria uma renda, depois dessa renda ele protege esse patrimônio que ele criou, depois disso ele vai então para a acumulação, né? E através dessa acumulação o seguro de vida protege todo esse patrimônio que ele vem conquistando, e aí depois sim as conquistas, né? Que é a independência financeira que a gente chama, né? O que hoje o brasileiro faz? Ele trabalha e vai direto para as conquistas, né? O que é conquista? Comprar casa, comprar carro, né? E ele esquece desses dois degraus aí, que é do meio do caminho, que é o gerenciamento de risco e também a parte de acumulação, né? Então o brasileiro não está acostumado a acumular, e sim a ganha e gasta, e aí geralmente a gente cai aí, né, no endividamento aí que a maioria do povo brasileiro se encontra hoje. Hoje o pessoal está falando que a população brasileira está em 87% endividada. Isso, tem algum endividada. Tipo de dívida. Sabe quando tu me fala isso, vem muito a questão da noção de tempo, né? Porque o nosso cérebro, o ser humano é um ser 3D, passado, presente e futuro, né? E tem na administração de tempo, gestão de tempo, a gente percebe aquilo. Primeiro eu tenho que fazer o que é urgente e importante, que a gente chama de crise. Cara, aconteceu uma crise, vai lá fazer. Só que o ser humano ele inverte, ele começa a fazer mais o que é urgente antes do que é importante. Eu deveria fazer primeiro o que é o importante, depois o que é o urgente. Porque senão eu caio num ciclo vicioso degenerativo. Eu nunca tenho tempo para fazer as coisas importantes, estou sempre apagando incêndio. Então, crise, urgente e importante. Faça antes o que é importante, faça depois o que é urgente e depois faça aquilo que é a rotina, né? O dia a dia. Só que o ser humano, a rotina, ele cai na rotina, ele sai muitas vezes da crise e vai para a rotina no dia a dia, que é a operação. E acaba esquecendo um pouquinho essa noção de tempo,
realmente do que é importante. Essa parte de seguros, de proteção financeira que vai acabar afetando o teu mindset do ponto de vista negativo se estiver ruim, né? E que isso é um risco psicossocial do trabalhador. Que é. Na verdade, o que mais adoece hoje, o brasileiro é a falta de dinheiro, né? Isso daí, hoje tu não ter uma base financeira, uma proteção financeira, tu estar tranquilo financeiramente, automaticamente o teu psique começa a afetar, né? Porque uma pessoa endividada, as preocupações elas se potencializam muito mais, né? Então a ansiedade, né, a depressão, ela está muito diretamente ligada ao financeiro, ao bolso, né? E o seguro de vida vem trazer isso, né? Tirar essa preocupação no momento que a crise chegar. Eu sempre falo assim, Márcio, qual é o teu concorrente? Cara, meu concorrente é o imprevisto. Né? Eu tenho que chegar na pessoa antes de que o imprevisto aconteça. Né? E aí, o que acontece muito hoje com o brasileiro? O conceito de seguro de vida ele não é dado a devida importância. Né? Então as pessoas hoje, se elas vierem no futuro até uma doença grave, até uma invalidez, né, até uma ausência precoce, né, caso venha acontecer qualquer coisa nesse sentido, né, em vida a pessoa vai ter que se desfazer das suas conquistas, dos seus patrimônios para tratar essa invalidez, tratar essa doença grave, e numa ausência precoce, né, onde existia um padrão de vida naquela família e um dos cônjuges venha a faltar, esse padrão de vida ele cai, porque acaba uma renda aí. Né? Então, aquele planejamento de manutenção de padrão de vida, aquela ideia de educar os filhos, o que tu sonhou para os teus filhos, vai por água, porque tu não tem uma proteção em cima do teu patrimônio. Então, o seguro de vida, ele é o quê? O seguro de vida, ele protege as tuas conquistas, protege teus investimentos, protege a tua casa, entendeu? Protege as tuas economias. Né? Então, assim, eu sempre falo que seguro de vida é presente. Né? Aconteceu alguma coisa, está aqui. E o investimento é futuro. Só que para tu planejar o teu futuro, tu não pode usar ele para gerar crises do presente. Entende? Desculpa aí. Não, tem problema. Vamos lá. E quando tu fala ali do vida, né? Então, o V? O V a gente faz. Então, quando a gente fala em proteção financeira, proteção patrimonial, manutenção de padrão de vida, a gente trabalha com 4 pilares. Educação dos filhos, manutenção do padrão de vida, eu acho que esse é o ponto fundamental hoje, quando a gente fala de proteção patrimonial e de seguro de vida, é manter padrão de vida. É sempre daqui para cima. Porque qualquer coisa que te aconteça, qualquer coisa que venha a abalar o teu patrimônio, o seguro de vida não vai deixar. Né? Então, os pilares é a educação dos filhos, manutenção do padrão de vida, realizações profissionais e a aposentadoria. A V, então, quando a gente vai fazer esse despertar, né, esse mindset, aí a gente fala que nós temos a vida, o V da vida que a gente chama de vida longa, né, que tá direcionado para que tu faça hoje uma reserva financeira, para que lá no futuro tu possa usufruir de uma aposentadoria mais tranquila. Falando um pouco mais do V da vida, segundo o IBGE, somente 5% dos brasileiros hoje consegue se aposentar e usufruir da sua aposentadoria e manter o seu padrão de vida. Os outros 95%, eles acabam tendo que continuar trabalhando, né? Ou depender de familiares, entende? E por que isso acontece? Porque não pensaram no futuro, né? Não fizeram um planejamento de futuro, ou então porque acreditaram no INSS. Né? E a gente sabe que hoje, né, a nossa Previdência ela não está correndo risco. Ela está correndo grandes riscos. Né? Então, o que acontece hoje? Hoje há esta coisa que a gente volta do importante e do urgente. Né? Então, o V da vida é vida longa. Faço uma reserva aqui. E o I? O I é o invalidez. Né? Então, acontece uma coisa durante... o invalidez, né? Hoje saiu de casa, né? Sofreu um acidente. Né? Então, nós temos a invalidez parcial e a invalidez total. Né? E a invalidez é uma coisa que muda a tua vida da noite para o dia. E aí tu imagina hoje uma família que tem lá tem uma casa, tem um carro, tem a sua renda, e essa pessoa fica inválida, né?
fica paraplégica, perde uma perna, enfim, seja qual for a invalidez, começa a ter mudanças drásticas na vida dessa pessoa. Quais são essas mudanças? Adequação de emprego, adequação de casa, adequação de carro, gastos com alimentação especial, dependendo, prótese, cadeira de roda, maca, cuidadora, enfim, os gastos ficam maiores quando é uma pessoa inválida. E qual é a função do padrão de vida? Se eu quero manter o teu padrão de vida e eu não quero dilapidar o teu patrimônio, tu fazendo um seguro de invalidez de 1 milhão, 500 mil, né, existe um cálculo de prêmio versus o patrimônio, a gente deixa essa pessoa com o mesmo padrão de vida mesmo inválida, mas com padrão de vida saudável, sem dilapidar patrimônio e segurando todos esses custos aí que envolvem uma invalidez. Né? Invalidez o que é? Um acidente, uma queda, né? Um assalto. E né? o V? Vida? Não, e o D? O D é de doenças graves. Né? Então, doenças graves, a gente chama de... Não, doenças graves é um câncer, um AVC, né? Coisas que podem te acontecer de uma hora para outra e que acaba acontecendo? Acaba que a balança despesas e receitas, as receitas caem e as despesas sobem. Por quê? Porque ou tu para de trabalhar por um determinado tempo, né? E aí tu para de ter essa renda, ou diminui a tua produção, porque tu vai ter que tratar essa doença, e também, por melhor que seja o teu plano de saúde, tu vai ter gastos com exames, com medicamentos, né? Tu vai ter uma série de gastos envolvidos para tratar essa doença. E aí, de novo, se tu não tiver uma proteção sobre doenças graves, de novo nós estamos falando em botar a mão no patrimônio. Né? Tu vai te desfazer de um investimento, tu vai te desfazer de um carro, tu vai vender uma casa. E se a pessoa não tem patrimônio nenhum? E o A? Né? O A a gente já está falando aí de ausência precoce, né? Que é quando uma pessoa, quando tu sai de casa e infelizmente tu não volta, né? Tu teve uma morte precoce. E aí tu segura a tua família, a renda da família, o que tu planejou para ela. Isso, daí o que acontece? Aí tu faz o famoso seguro de morte, né? E aí de ausência precoce, para quê? Para manutenção por um tempo daquele padrão de vida. Porque tudo que tu planejou para o teu filho, a educação que tu planejou para o teu filho, com a tua falta financeira, a tua esposa ou o teu esposo vão conseguir manter o mesmo padrão, o teu filho vai conseguir manter a mesma educação que tu sonhou, que a gente chama muito de legado, então tu faz uma proteção, entende? Só que existem N tipos de proteções para ausência precoce, para invalidez, tudo depende de cada pessoa. Mas, assim, estamos falando basicamente disso, que o seguro de vida hoje é manutenção de padrão de vida e proteção patrimonial, evitar a dilapidação de proteção. E outra coisa, né, Chico, que eu acho importante destacar, que sempre quando a gente fala em seguro de vida para o povo brasileiro, eles associam morte, direto à morte. Só que 75% hoje das coberturas, tu tá em vida, né? Se a gente pegar o V da vida, 3, tu tá vivo, né? Sim. Só ausência precoce, tu não está presente. Eu acho super importante a gente mudar o mindset e poder explicar isso para as pessoas que realmente precisa ter uma visão diferenciada de proteção, né? Como é que a gente diz? Tudo que é combinado não é caro, né? Então, aquilo que eu consigo me planejar, que eu consigo fazer uma coisa melhor, é melhor, ponto. Né? E aqui lembrei da Madre Teresa de Calcutá, diz que o que mais polui o mundo é a pobreza. Então, eu tenho que conseguir gerar riqueza, gerar coisas boas. E o ser humano, com a sua capacidade, hoje ele tem capacidade e tecnologia para conseguir gerar renda, comida. A questão é conseguir dividir isso de uma forma igualitária, né, dentro do mundo, porque a gente conseguiu chegar na Lua, né, mas não conseguimos eliminar a pobreza do mundo. Então nós vivemos grandes dilemas éticos e morais em que somente com prevenção, com racionalização das coisas, é que realmente eu vou conseguir superar essas dificuldades. E a história da MetLife, que é uma história muito bonita também, né, Márcio? Sim, a MetLife é uma história, vamos falar da história centenária, né? A MetLife... Os grandes eventos que aconteceram na humanidade, que ela Isso passou aí. com esse tipo de mindset
passou... Passou pela MetLife aí. E passou pelas dificuldades, né? Isso aí. A MetLife, né, ela foi fundada em 1868. A MetLife ela vai fazer 157 anos de história, né? E a primeira grande aparição da MetLife, o primeiro grande feito foi em 1912, né? Que ela criou aí um centro de apoio aos sobreviventes do naufrágio do Titanic. Né? Então, essa foi a primeira aparição pública aí da MetLife. Em 29, né, que teve aquela crise da bolsa, né, americana, a MetLife ela passa ilesa, né, por essa crise americana aí de 29, e onde muitas empresas pediram falência. E a MetLife ela não pede R$1, né, ao governo americano, né, durante esse período. E ainda em 31 ela financia aí dois cartões postais de Nova York, que é o Rockefeller Center e o Empire State. Né? Então ela financia, né, esses dois empreendimentos. Em 45 aí, demonstrando apoio e lealdade, né, ao povo americano, ela também financia aí, né, os aliados na Segunda Guerra Mundial. Em 80, ela, que é onde é a nossa matriz hoje, Nova York, ela adquire o prédio da Panam, que era a maior companhia aérea americana. Hoje a MetLife, né, o prédio da MetLife, ele é simbólico, né? Aparece muitos nos filmes de Hollywood, né? Prenda se for capaz, Homem-Aranha, Friends, enfim, né? É um cartão postal, o prédio da MetLife, onde é hoje a nossa sede. Em 88, a MetLife começa a abrir mercado, né? Passa pela Espanha e depois vai para a China. Em 99, ela chega no Brasil. Só que ela chega no Brasil para atender CNPJ, né? Empresas. Hoje no nosso portfólio temos a Globo, iFood, 3M, Johnson & Johnson, enfim, empresas conhecidas nacionalmente e internacionalmente. Mas atendendo a proteção dos funcionários? Dos funcionários. Tá. Né? Hoje, até falando, né, hoje muitas empresas oferecem seguro de vida para os seus funcionários, né, e também tem a parte muito de... Só que isso daí, muitas pessoas... Isso é bom para as empresas, né? Até falando de é um benefício. É um benefício que beneficia não só o funcionário, como também beneficia o próprio empresário, né, em termos de impostos. Né? Só que isso não tem que ser um impeditivo de esse funcionário que tem seguro de vida ele fazer também de pessoa física. Por quê? Porque o seguro de vida que a empresa oferece, primeiro, se tu for demitido, tu está descoberto. Né? E segundo, é uma cobertura que não cobre o necessário, é só uma cobertura uma cobertura mínima necessária numa falta desse funcionário para a família. Né? E muitas vezes os próprios funcionários não sabem do seguro que tem. É por isso que eu falo, as pessoas têm que mudar a ideia de seguro de vida. Cara, qual é o teu seguro de vida? O que a tua pólice diz lá? Não sei, eu não lembro. Tua família precisa saber, tu tem que saber. Porque assim, acontece muito, eu tenho seguro de vida pelo banco. Tá, mas qual? Quanto? Quais coberturas? As pessoas não têm, porque na verdade geralmente elas não vão no banco para fazer seguro de vida. Elas vão fazer um outro tipo de operação. Que inclui o seguro. Isso. O famoso venda casada. Entendeu? Então, assim, o seguro de vida, ele não é dado a devida importância que ele deveria ser dado no Brasil. Essa é a verdade. Né? Mas então, respondendo a pergunta, a MetLife ela entra em 99 para atender empresas. Em 2017 começa a consultoria, né, física, consultoria financeira, que é o meu caso. Né? Eu faço uma consultoria financeira, de proteção financeira, pessoa física. Não, eu gostei porque eu sentei com o Márcio essa semana lá na PUC e eu digo, Márcio, vamos conversar sobre isso. E independente de negócio ou não, a orientação que ele te passa é muito importante tu saber. Vamos chamar assim, porque a primeira coisa tu tem que adquirir o conhecimento para te gerar uma vontade. Aquilo que tu não conhece, tu não tem vontade, né? Se tu desconhece alguma coisa, é difícil tu adquirir em cima disso. Então, eu sentei com ele me explicou tudo isso, foi uma bela reflexão. E por isso eu digo, Márcio, vamos vir no programa falar sobre isso para que a gente possa trabalhar o mindset das pessoas aqui, que é o nosso objetivo, né? Uma coisa do bem, uma coisa legal, uma coisa de evolução futura.
Márcio, e aí, então, a partir de 2017... 2017, a MetLife chega no Brasil para atender. E foi aí que tu começa a trabalhar com eles? Isso, não, eu começo a trabalhar com eles faz um ano que eu estou com eles. Ah, tá. Tá. Começo a trabalhar um ano Mas atrás. tu já trabalha nesse segmento há bastante tempo, por isso que tu escolheu. Isso, na verdade, assim, a MetLife... Como é que deu esse match? Que é que deu esse match? Na verdade, assim, ó, a MetLife, ela para tu, primeiro tu tem que, a MetLife que se interessa por ti, né? Tu é meio que convidado pelos teus potenciais, né? Então, existe um processo seletivo dentro da MetLife muito rigoroso, tanto que desempregado não é contratado, né? Então, a gente vê pessoas saindo dos seus empregos para ir para a MetLife. Né? Pelas suas, geralmente, pessoas já com experiência vasta na área comercial, que é o meu caso, né? E a propaganda médica me trouxe muito esse know-how para eu ser convidado pela MetLife. Bancários, né? Também são nossos consultores financeiros que já têm amplo conhecimento, né? E também pessoas, né, que têm aí as suas qualidades, né? Não na área profissional e de venda. Tu sabe que esse modelo de contratação e de negócio parece muito como as financeiras. Estão usando a XP e outras empresas dessa área de investimentos. Isso aí. Acabam contratando um profissional que é o agente de investimento. Isso aí. Né? O agente de investimento. Perfeito. E o cara, na verdade, é uma empresa, ele é um CNPJ que presta serviço porque... Exclusivo. Porque tu tem que estar vinculado a negócio, claro, né? E tu tem que ter uma noção de negócio. Aliás, os meus alunos de empreendedorismo, eu sempre digo assim, cara, abre uma empresa quando precisar fazer um serviço, tu tem um serviço extra, tu pode dar nota, isso amplifica as tuas capacidades de atualização, de renda, né? E no fundo, tudo isso tem a ver. Bom, ela tem uma preocupação grande com os filhos, né? Vamos falar da Isabela, a educação dos filhos, né? Você pode garantir a manutenção e padrão da qualidade de vida ou sem sua presença. Com a sua presença. Ou seja, na verdade, eu seguro. Tudo é um cálculo financeiro. Tudo é um cálculo financeiro. Isso. Explica como é que um pouquinho funciona esse cálculo financeiro. Isso. Vamos lá. Falando da educação dos filhos, tá? Se a gente fizer hoje o teu filho nasce hoje, tá? Pegando assim, ó, até os 25 anos dele, em gastos com educação, sem grandes luxos, a gente passa de 1 milhão. Né? Uma educação de um filho hoje, né, lá da sua escolinha até a formação dele na faculdade, nós vamos ter um gasto em educação que ultrapassa R$1 milhão. É um número que espanta. Que espanta. Por isso que eu falo, eu tenho 3 filhos, tu já tem que ir atrás de 3 milhões. É uma loucura. No mínimo. Isso é uma loucura, né? Eu tô olhando ali até agora aqui nós estamos no estúdio aqui no Shopping Total, tem um pai com uma criancinha no colo. Então, por isso que a gente diz, quando os filhos casam, né? Tu diz assim, descontou uma promissória. Isso, né? Isso aí. E aí o cara, agora é tua vez, né? E outra, interessante, porque além de cuidar dos filhos, tu tem que cuidar dos pais, que também vão ficar mais velhos, isso né? Aí. Então, eu, graças a Deus, né? Eu tive uma boa acolhida, cuidei bastante dos pais, o último, e agora, né? Eu fiquei órfão. O meu filho disse, papai, tu sabia que tu é órfão? Eu digo, pois é, não tinha me tocado ainda, né? Sim, quando o pai e a mãe morrem, tu vira órfão. E aí, fazendo o link do início da vida para nossos pais, aí é que vem o seguro de vida, porque a gente faz uma proteção para a educação e também a gente faz a nossa proteção para a nossa velhice, né? Que hoje uma cobertura vai até 80 anos de idade, né? Uma invalidez, uma doença grave, porque infelizmente meu pai sofreu muito para morrer e ele não tinha um seguro. Se ele tivesse, ele teria outra morte. Eu diria assim, morrer direito, com menos sofrimento, com mais qualidade, com mais cuidado, com mais acesso, né? Então o seguro de vida ele vai do 0 ao 100, ao vitalício. Mas pegando a tua pergunta, nós temos um seguro nós chamamos de morte temporária. O que é morte temporária? Se eu tenho uma filha de 6 anos, se eu falecer até os 25 anos dela,
ela recebe X. E eu fico pagando por esse seguro, porque eu fiz um cálculo lá, uma apólice de 1 milhão. Eu garanti a Isabela. Porque quanto mais o tempo vai passando, menos custo o teu filho vai gerando. Porque daqui a pouco ele começa a gerar renda também. Por isso eu tô aos 25. Então a gente fala que é um seguro com a sua ausência e também com a sua presença. Né? Então, quando o fim dos 25 anos, esse seguro ele se acaba, né? Então, a ideia é que tu não use o seguro. Mas caso te aconteça alguma coisa agora, se me acontecer alguma coisa agora, eu vou morrer com a certeza de que o planejamento que eu sonhei para minha filha, a educação que eu sonhei para minha filha, está garantido. Márcio, e como é que é o resgate? Porque tu tem uma questão que agora tem muitas coisas. Ah, eu vou lá, né? Volta e meia, o banco me empurra um. Como é que é o nome? Bom, que depois de um Seguro tempo, resgatável. seguro resgatável. Também tem um seguro resgatável. Eu fico pagando meu seguro de vida, aconteceu alguma coisa, ok. Agora, passados 25 anos da Isabela lá, tu pode resgatar, tá? Não, tudo bem, mas como é que é esse que eu resgato? Tá. Existe algum tipo de seguro de vida de morte, né? Nós temos o seguro de morte decrescente, né? Que também a criança ela vai crescendo, as contas vão diminuindo e também o prêmio vai diminuindo. Tem esse que ele é flat, né? Que é o morte temporária, que é o mesmo valor durante os 25 anos dela. E também nós temos o seguro de morte, que são seguros de morte vitalício. Resgatável. Resgatável e vitalício. Tá, como é que funciona? Então, como é que funciona? Hoje as pessoas, na MetLife, as pessoas não têm uma apólice. Elas compram uma apólice. Né? E claro, né, eu vou dar um exemplo aqui hoje tu compra uma apólice pela metade do valor. Exemplo, eu vou fazer uma apólice de 500 mil. Pode ser 100 mil, pode ser 200 mil. Eu vou pagar 50% do valor dessa apólice em 10 anos. Né? Então, eu quero fazer uma apólice se caso eu venha a morrer, eu quero fazer uma apólice de 500 mil e por 10 anos. Chegou no 10º ano, tu para de pagar por essa apólice, ela é tua de forma vitalícia, ela é da tua família essa apólice, né? Tu para de pagar prêmio, mensalidade por ela, e ela está ali na gaveta, é tua para sempre. Uma apólice de 500 mil que tu comprou por 250 mil. Tu tem, quando chega nesse 10º ano, tu tem a opção de... Só entendendo, como é que fecha essa conta para empresa, tá? Ou seja, eu recebo esse dinheiro e invisto, e aí eu faço gerar mais dinheiro. É assim que funciona? Não. Como é que assim, ela rentabiliza a empresa? Porque Não. Na verdade, você está falando aqui de família. Não, eu sei, mas eu estou falando da empresa. É que assim, o que acontece? Como é que ela vai te segurar 500 mil e tu vai pagar 250? Qual é a premissa básica do seguro? Seja ela qual for. Não usar. Não. É proibido a geração de lucro. Seguro de vida, por lei, não pode ter lucro, e sim equiparação econômica. Entendeu? Tu teve uma perda econômica, tu perdeu teu carro, valia 60 mil. Vão te devolver 60 mil. Não tem lucro em cima do carro. Ah, sim, tá. Mesma coisa é o seguro de vida. Né? Então, o que gera um seguro hoje? Mutualidade e lealdade. Né? Desde que o mundo é mundo, desde o tempo dos navios lá. Né? Então, todo mundo paga a MetLife e esse todo mundo aí, que hoje nós temos só no Brasil 5,5 milhões de segurados e nós temos 3 bilhões em ativos totais. Esses 3 bilhões de ativos totais vêm desses 5,5 milhões. Então, desse dinheiro aqui, a gente vai pagar a morte do Francisco. Né? E com esse dinheiro aqui, a seguradora ela rentabiliza o IPCA mais 3%. Somente a inflação. Tu entendeu? Então, a MetLife ela pega esse dinheiro aqui dos 5,5 milhões segurados no Brasil, entendeu? Trabalha com esse dinheiro para quê? Para que, quando acontecer alguma coisa com esses segurados, de forma a mutualidade, né, que é todo mundo pagando e um paga o outro conforme as coisas vão acontecendo, né? Então vem essa rentabilidade. Então qual é a rentabilidade do resgate? IPCA mais 3%, ou seja, o dinheiro tem valor no tempo, a gente corrige esse tempo. Perfeito? Certo. Então a pessoa ela comprou 200 mil, comprou uma ação de 500, uma apólice de 500 mil. Ela vai pagar 250 mil por essa apólice. Sim. Lá em 10 anos ela vai estar corrigida pelo IPCA mais 3%.
Se ela quiser resgatar, ela vai resgatar somente o que ela deu. 250. E mais IPCA e 3%. Por isso que a gente fala que seguro de vida não é investimento. O seguro de vida protege o teu investimento. Porque se tu não tem um seguro de, por exemplo, assim, ó, vamos falar de inventário aqui, usando a parte da vida, o vitalício. Tu tem um patrimônio de 10 milhões de reais. De 10 a 20% do teu patrimônio vai ser dilapidado em inventário. A gente está falando de 2 milhões. Para fazer o inventário hoje vai honorário, vai ter a parte de tributação, né, do governo, e até esse imbróglio de inventário se desenrolar, lá se foi 15% do teu patrimônio de 10 sobre 10 milhões. Só que daí o que as pessoas fazem hoje, as pessoas, empresários, investidores, até quem tem 100 mil de patrimônio, pô, vamos fazer aqui uma morte vitalícia de 2 milhões para proteger teus 10 milhões. E tu vai pagar 1 milhão sobre essa apólice. Né? Quando termina lá o 10º ano, né, e a pessoa está estabilizada, ela já tem uma garantia patrimonial, as conquistas dela já estão feitas, né, ela pode ter aquela opção, eu posso resgatar esse dinheiro, né, e aplicar ele no investimento. Aí tu vai para o investimento, entendeu? Ou então eu posso pegar e ser um complemento da minha aposentadoria. Entende? Agora, por que investimento e seguro de vida, Bebeto e Romário, né, se unem? Né? Porque o seguro de vida, ele protege o teu patrimônio, ele evita a dilapidação. Porque aquilo que eu te falei, uma doença grave, tu vai gastar 300 mil, tu vai tirar da onde? Do teu investimento, lá da XP. Entendeu? Ou seja, lá qual for. Né? Lá do banco, lá do teu CDB, das suas ações. Tu vai dilapidar patrimônio para tu tratar a tua invalidez, para tu tratar a tua doença grave. Tu entende? E também o resgate serve para quê? Exatamente para tu ter uma reserva, que a ideia, eu sempre falo para meus clientes que a ideia nunca é o resgate. Né? O resgate é assim, ó, só se tu tiver realmente com uma vida muito bem estabilizada, que tu não precise do seguro de vida. Né? E também a grande vantagem é que tu compra uma apólice pela metade do preço e tu usa ela para inventário, para que tu não vá dilapidar o teu patrimônio após a morte. E também, em 10 dias, tu já recebe esse dinheiro da tua família, enquanto o inventário não é liberado. Né? Tem a parte de holding também, porque a holding demora até tu colocar todo o teu patrimônio para dentro, de tu finalizar a tua holding, além também de ter um gasto aí de imposto, de tributo, apesar de menor. O seguro de vida, ele te protege, porque o seguro de vida, né, ele é vitalício, impenhorável e rastreável, livre de apelo jurídico, e também ele é livre de inventário. Então, isso para a família... É um bom negócio. É um bom negócio. Então, como é que é a base de cálculo hoje, né? Hoje, mas como é que eu faço o cálculo da minha proteção patrimonial, proteção financeira? A gente pega um cálculo aí de 2 a 5 anos para uma família se reestabilizar. Né? Então, vem aí alguém a falecer, aquela renda já não faz mais parte da família, né? E aí tu deixa, né, esse benefício, né, de morte, e a gente faz um cálculo aí de 5 anos, até 5 anos para a família se estabilizar financeiramente, retomar a vida, né? Porque, como tu falou, tem a parte psicológica e financeira. E o seguro de vida vem exatamente ao quê? A não, mesmo com a falta da pessoa, não ir lá e começar a dilapidar patrimônio para que as coisas se resolvam. Sim, e eu tô vendo aqui, além disso, em 2022, né? 5 milhões é 2,5% da população brasileira já assegurado, tá? É interessante, né? E a MetLife anda... aliás, isso é meio no profile, não se faz muita propaganda, né? Tu tem mais uma propaganda institucional da empresa de segurança, mas não de o consumo. Não, ela não é ostensiva, porque isso é muito particular, é muito personalizado, cada um. Tu tem que ter uma conversa... Cara, eu vou dizer assim, ó, vem conversar. Tu tem que conversar sobre isso que tu vai aprender. Olha o quanto mais está explicando aqui pra gente. E, de novo, todo mundo tem um interesse. O Márcio é profissional, quer fazer... Não, mas tem algo que está por trás disso. É o propósito disso, né? Claro que o objetivo tem que ter meta, o cara tem que vender, tem que fazer isso. Mas é o propósito, é o entendimento que a gente precisa saber das questões financeiras para te gerar mais segurança.
E a MetLife ganhou o prêmio de reconhecimento da Fortunity. Revista Forte, isso aí. Fortunity, de sustentabilidade. Isso aí. Porque o pilar da sustentabilidade, vamos lá, é o pilar da pessoa, é o pilar do ambiente e o pilar da economia. Esse é o tripé da sustentabilidade. E se tu tiver uma boa sustentabilidade, tu vale mais. Por quê? Porque tu cuida, tu não vai precisar, né? É aquilo, por isso que a gente fala do mindset, gestão de risco. O que acontece? O risco é um diferencial competitivo, porque a pessoa que cuida do risco tem mais valor. Então, se eu não sujo, tu não vai precisar limpar depois. Então, tu tem que me pagar mais por eu não sujar também. Tu tem que valorizar essas questões, porque depois a conta chega, né? A gente sabe disso aí, a conta chega. Então, as pessoas precisam entender dessa noção de frequência e de gastos, de ganho, né? Fala, Márcio, desse prêmio. Então, a MetLife, né, ela tem já, né, há algum tempo, né, esse destaque aí, né, de conhecimento, né, desde o ano de 2022, de sustentabilidade. E também ela foi considerada também pela revista Fortune em 2022, 2023 e 2024 como a melhor empresa, né, no ramo categoria Vida e Saúde. E respondendo a tua pergunta, por que que né, eu até falo muito com os clientes, com as pessoas que eu atendo, e eu mesmo crio eu mesmo faço a objeção. Tá, mas por que então que eu não conheço a MetLife, né? Uma empresa dessa grandeza? Porque a gente trabalha, Francisco, de forma consultiva, né? A gente não trabalha, o nosso trabalho ele é direcionado, né? Então ele não massificado. Então a gente não vai estar nos jornais, revistas, rádios, enfim. Por quê? Porque nós temos um público-alvo a ser atendido. Né? E a gente não trabalha de forma aleatória, né? Como telemarketing. A gente trabalha através de recomendação. Né? Nosso trabalho ele é consultivo. Eu sou consultor. Do momento que tu é meu cliente, eu vou ser teu consultor financeiro daqui até a tua partida. Porque o seguro de vida também vai mudando conforme o andamento da tua vida. Aumenta o patrimônio, reajuste de apólice, né? Então, assim, qualquer coisa acontecer contigo, tu vai ligar para mim, né? Eu que vou lá fazer toda a tramitação da tua apólice, eu que vou cuidar, né, do teu pagamento. Então, a MetLife ela tem esse cuidado de ser uma empresa de consultor financeiro. A gente faz uma analogia que nós somos como se fosse um alfaiate. A gente tira aí tuas medidas, vê o que tu precisa e conforme a tua necessidade a gente faz o teu seguro. Então, por isso que a gente não trabalha de forma massificada, e sim através de recomendações. Eu quero fazer um exercício aqui contigo, tá? Que é um exercício de coach de vida, tá? Eu vou fazer contigo. Então, olha só. Tu nasceu em que ano? 78. 78. Então, hoje, no dia 19 de junho de 2025, tu tá com? 46 anos. 46 anos. Tu quer morrer com quantos anos? Esse daí também. Por favor. Cara, eu quero morrer com quantos anos? Se eu pudesse com 90. Tá bom. Eu digo assim, eu brinco, eu nasci 26 de 10 de 1968. Hoje é 19 de junho de 2025. Eu tô com 57 anos. Eu assinaria hoje morrer com 110 anos. Tô torcendo, tá? Bem ainda, tá? Assinava hoje o contrato se desse, né? Eu não consigo mudar o passado, mas eu posso mudar o futuro. Né? Então, ou seja, mas eu não posso, né, consumir o que eu consumo hoje, os excessos que eu faço hoje. Sim. Eu tenho que ter outros cuidados. Perfeito. Então eu não mudo o meu passado, mas eu posso mudar meu futuro. Daqui para frente eu posso mudar. Então, isso é um sonho. Para tu transformar sonho em realidade, o que tu precisa ter, Márcio? Planejamento, meta, foco. É isso. Então, todo sonho vai te gerar algumas coisas que tu vai ter que abdicar, né? Ou seja, vai gerar renúncia. Para mim atingir, vai gerar renúncia. Perfeito. Porque para mim atingir um sonho, eu tenho que parar de fazer algumas coisas. Eu tenho que renunciar de fazer determinadas coisas. Então, vai gerar uma renúncia. Essa renúncia gera uma reflexão. Será que vale a pena mesmo? Tu pode mudar a tua opinião, né? Então, Com certeza.
certeza da renúncia que está fazendo. Então, tu gera uma reflexão. Reflexão gera uma ação. Então, sim, eu vou parar, eu vou fazer coisas melhores. E já gerou crescimento. Já gerou crescimento. Ação gera crescimento. Então, isso faz transformar sonho em realidade. Perfeito? Perfeito. Então, o que é importante as pessoas entenderem? Para conseguir fazer isso, então tu tem que ter planejamento, tu tem que ter crescimento, tu tem que ter foco, tu tem que ter uma série de coisas, que é a psicologia positiva, quando a gente fala um mindset positivo de crescimento. Perfeito. Então, quando eu consigo fazer esse crescimento, esse raciocínio, eu tendo a conseguir transformar o sonho em realidade. Márcio, nós estamos aqui conversando já há 50 minutos, tá? Eu acho que foi um parabéns, eu vou dizer que é um dos programas que mais quieto eu fiquei, tá? Porque normalmente eu intervenho no programa, e hoje tu deu uma aula aqui, parabéns, tu foi muito claro nas coisas que tu colocou de uma forma precisa. Recomendo, pessoas, vão buscar mais sobre esse assunto financeiro, tá? Nós vamos trazer mais pessoas aqui também para falar sobre isso. Isso tem causado um impacto muito grande e atinge todo mundo. Todo mundo tem que ser educado nisso. E mais, o ambiente muda e eu tenho que estar preparado para as mudanças no meu ambiente. Márcio, deixa uma mensagem final e eu faço o encerramento do programa aqui. Então, primeiro, de antemão, já te agradeço, tá? Pela oportunidade. Fico muito feliz em poder falar desse assunto, né? Fazer as pessoas despertar, porque a minha função aqui é despertar as pessoas pela importância do seguro de vida, né? Então, a mensagem que eu deixo aqui é que não achem que as coisas só acontecem com o vizinho, né? Não achem que comigo não vai acontecer. As pessoas insistem em achar que não, isso não vai acontecer comigo, eu não penso nisso. Pensem nisso. Imprevistos, acidentes, eles estão aí, estão na rua, estão a qualquer momento. Então, assim, eu sempre falo assim, que eu preciso chegar antes do imprevisto, porque depois do imprevisto acontecido, depois do imprevisto ocorrido, talvez o seguro seja tarde demais, porque daí passa por uma análise, passa por um processo, né, de análise mais fino, talvez não consiga se fazer um seguro de tudo, e sim de algumas coisas. E olha, então, assim, eu convido assim, as pessoas a refletirem mesmo sobre a proteção financeira, proteção familiar, blindagem familiar, inventário e sucessão, e que não deixem o imprevisto chegar para depois correr atrás, que daí pode ser tarde. Bom, recebi agora um recado, até para a gente botar ali o MetLife. Palmeiras está ganhando de 2-0 do Al-Ahly do Mundial de Clubes no estádio MetLife Stadium. Ali, isso aí. Está mostrando ali, então, para vocês verem, isso não é à toa, né, Márcio? Não é à toa. Parabéns. E eu queria agradecer, então, a vocês aqui, ao programa, aos telespectadores, aos meus amigos que estão aqui comigo, fazendo, então, o encerramento. Encerramos o 180º programa, falando com um baita cara aqui, recomendo, chame ele, me procure, eu tenho o contato dele. E lembrando, então, que os nossos apoios Shop Total há mais de 20 anos presente a cada momento, Home 7200, tudo para a sua casa, e ambientalize o seu ambiente. Patrocínio da Método Engenharia, que é soluções em engenharia, e a Promete, soluções em saúde, tá? Valeu, gente, até semana que vem. Fiquem bem.